Boa noite. A polícia prendeu um dos suspeitos de cometer roubos em série na região leste de Belo Horizonte. Uma das vítimas chegou a ser arrastada por 10 metros pelo assaltante. O bandido está no carro que aparece na parte de cima da tela. Ele aborda uma mulher e anuncia o assalto. Um policial à paisana percebe e tenta ajudar a vítima, fechando o veículo dos criminosos. Mas não tem jeito. A mulher segura a bolsa e é arrastada por cerca de 10 metros. A ação que choca aconteceu no bairro Vera Cruz, região leste da capital, em outubro do ano passado. De acordo com a Polícia Civil, o homem que cometeu este crime e mais outros 2 roubos com as mesmas características de agressão é Lucas Mateus Moreira Jorge, de 22 anos. Em princípio, ele nega a participação nos 3 roubos, mas nós temos aí muitos indícios muito fortes da participação dele, tanto nesses 3 roubos no mesmo dia, quanto nos outros demais 4 casos que estão em investigação. A polícia chegou até Lucas por meio do celular de uma das vítimas. O aparelho foi rastreado e foi localizado dentro do carro utilizado no crime. O veículo estava no bairro Paraíso, numa região conhecida como Rato Molhado. E durante as investigações, os policiais também concluíram que Lucas já havia utilizado este mesmo carro, possivelmente para cometer outros crimes. É importante ressaltar que, além desses 3 fatos no mesmo dia, a equipe de investigação conseguiu verificar outros 4 fatos com o mesmo modo de agir, subtraídos também bolsa, mediante agressões físicas, e sendo que estão também em diligências na nossa delegacia. Na delegacia, o suspeito negou a versão da polícia e espera até a providência divina para sair dessa. Você não fez nada, então? Não. O que você está fazendo aqui, então? O que eu pude falar, eu falei na delegacia, mas eu tenho certeza que não foi eu. Deus também sabe. A justiça dele não falha, não. Segundo a polícia, os crimes eram sempre à noite e as vítimas, mulheres do bairro Pompeia e região. As bolsas, celulares e pertences roubados ainda não foram recuperados. Que eles descartam esses demais pertences para não ter nenhuma vinculação posterior com o crime. O vírus da febre amarela continua circulando por cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Mais uma cidade entrou para a lista de pessoas infectadas. A Prefeitura de Sabará confirmou que um morador está com a doença. O paciente de 74 anos está internado na Santa Casa da capital mineira. Em Nova Lima, foi confirmada mais uma morte. Trata-se de um homem morador do bairro Cascalho. O número de óbitos na cidade chega a 6, enquanto o índice de mortes em Minas aumentou para 17. A Prefeitura de Nova Lima informou que vai reforçar a vacinação nas unidades básicas de saúde neste sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde. E também neste sábado, todos os 152 centros de saúde de Belo Horizonte estarão abertos para imunização contra a febre amarela, das 8 da manhã às 5 da tarde. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento de identificação e o cartão de vacinação, se tiver. A Prefeitura reforça que para a proteção basta uma única dose e quem já se vacinou está imunizado para a vida toda. Por causa da circulação comprovada do vírus na região metropolitana, a vacinação também será aplicada em pessoas acima de 60 anos, gestantes e lactantes. Ela é contraindicada para crianças menores de 9 meses, pessoas com alergia a ovo, portadores de portadores de imunossupressão grave, pessoas que usam corticoides em doses elevadas, portadores de doenças como lúpus, artrite reumatoide, doenças de Addison e do timo. Na nossa página na internet, você confere a lista completa dos endereços dos centros de saúde da capital. Bom, a gente viu aí que na capital a vacinação foi liberada para alguns grupos como idosos e gestantes. Mas vale lembrar, cada município tem autonomia para decidir a melhor forma de promover a vacinação. Em Juiz de Fora, por exemplo, onde 2 homens morreram nessa quinta-feira com a suspeita da doença, a avaliação médica ainda é fundamental para os grupos restritos. Grávidas, crianças menores de 6 meses e os adultos maiores de 60 anos não podem se vacinar contra a febre amarela. Este pediatra explica como proceder nos casos das grávidas e crianças pequenas. A preconização é que não vacine as grávidas, né? Em caso de surto, ou seja, em caso de exceção, deverá haver um consenso entre o obstetra e o infectologista para aí sim poder vaciná-las.
mas a princípio não. As crianças menores de 9 meses, existe algum caso também que elas podem? O Programa Nacional de Imunizações preconiza a vacinação a partir de 9 meses. Porém, em caso de surto, essa vacinação pode ser antecipada a partir de 6 meses. Abaixo de 6 meses, nunca. Se houver a necessidade de vacinar entre 6 a 9 meses, essa vacina deve ser repetida a partir de 9 meses novamente. Os idosos também devem procurar orientação médica. A vacina é contraindicada para quem tem alergia a ovo. Quem é alérgico, teve uma reação prévia grave, uma reação, por exemplo, anafilática a ovo e seus derivados, não deve tomar a vacina. Quem está de fora da cobertura vacinal deve adotar outras medidas. Uma delas é o uso de repelentes. Existem 3 substâncias diferentes no mercado. Que é a DET, a icaridina e a IR3535. São as 3 com registro na Anvisa e que passaram por um teste de qualidade que o cliente pode estar comprando sem maiores riscos. O farmacêutico explica que a Anvisa libera o uso dos repelentes para gestantes. A Anvisa publicou uma nota especificando que até o momento não existe nenhum tipo de contraindicação para gestante. Muito pelo contrário, a gestante precisa se proteger. Outras medidas também podem e devem ser adotadas. Uso de telas, uso de mosqueteiros para as crianças e gestantes, uso de roupas de manga comprida. Numa situação de surto, evitar ir para a rua, por exemplo, o hábito maior do mosquito transmissor, que seja no início da manhã e no final da tarde. Então, evitar esses horários numa situação de surto, para evitar o contato com o mosquito. Um adolescente de 17 anos foi conduzido para a delegacia suspeito de estupro virtual de vulnerável em Carmo do Cajuru, no centro-oeste do estado. Parentes da vítima, de 11 anos, denunciaram o caso. O computador e o celular do adolescente de 17 anos foram apreendidos. Ele é suspeito de criar um perfil falso nas redes sociais para manter contato com crianças e adolescentes pela internet. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi descoberto depois que ele trocou mensagens de conteúdo sexual com uma menina de 11 anos em Carmo do Cajuru. A mãe dessa criança procurou a delegacia de polícia informando que havia um perfil no Facebook e ao mesmo tempo o WhatsApp que vinham conversando com a sua filha e mandando mensagens de conteúdo sexual. Segundo o delegado, o adolescente enviava e pedia fotos nuas à criança. Foi atraindo e conquistando a confiança dessa criança de 11 anos de idade, chegando até a iniciar um relacionamento virtual, um namoro virtual. A Polícia Civil também localizou conversas que o adolescente mantinha de forma anônima. No celular dele foram localizadas mensagens trocadas com 9 crianças e adolescentes. Já no computador, a polícia descobriu conversas de cunho sexual com outras 20 vítimas. O adolescente foi levado para a delegacia, mas foi liberado. Aqui também não tem um centro socioeducativo para alojar adolescentes, ele foi liberado a princípio. O delegado disse que o garoto pode responder por estupro virtual de vulnerável. Envios de fotos e obrigar que a outra pessoa envie também, caracteriza também o estupro, mas praticado de uma maneira virtual, uma vez que fere também a dignidade sexual da vítima. E no mundo cada vez mais conectado, o delegado faz um alerta. Terem cuidado com a liberdade dos seus filhos, dos adolescentes e crianças. Sempre distinguir entre liberdade e libertinagem e manter uma vigilância constante como essa mãe o fez. Então tudo aquilo que difere da normalidade do seu filho, que verifique bem o que está acontecendo, pois pode sim que o seu filho venha a ser vítima de um crime dessa estirpe. Uma relojoaria foi alvo de bandidos em Barbacena, na região central do estado. Os funcionários foram rendidos, mas os ladrões acabaram presos. O assalto foi nesta loja no centro de Barbacena. 2 homens armados renderam e mantiveram os 3 funcionários reféns. A polícia chegou ao local antes que os bandidos fugissem e libertou as vítimas. Lucas Lineberg, de 22 anos, e Tiago Henrique, de 20, foram presos no local. A dupla já tem passagens pela polícia. O terceiro suspeito de participar do crime conseguiu fugir. Com os presos, que são de Contagem e Betim, foi apreendida uma mochila recheada de joias e relógios. Na casa de um deles, na região metropolitana de BH, os militares apreenderam touca ninja e uma arma calibre 38. Essa é a terceira vez que a mesma relojoaria é assaltada em menos de um ano.
A polícia prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de assaltar um ônibus em Belo Horizonte. Agora, presta atenção num detalhe. O crime foi registrado ontem, por volta de meio-dia, e até pela manhã de hoje, as vítimas aguardavam na delegacia. O alvo foi um ônibus que saiu do centro da capital, sentido Ribeirão das Neves. Na altura do bairro Califórnia, um jovem e um adolescente anunciaram assalto e levaram os pertences de todo mundo que estava no ônibus. Até aí, uma situação comum que a gente vê muito. Mas o que chama a atenção neste caso é que o assalto foi por volta de meio-dia dessa quinta-feira. E agora a gente está entrando aqui na delegacia, depois de quase 20 horas, já são por cerca de 8 horas da manhã, as vítimas ainda continuam por aqui para serem ouvidas. Nós já reclamamos, já brigamos, tinha criança, a moça foi embora, né? Uma criança foi embora uma hora da manhã, a criança com fome, suja, né? Com uma fralda porque não tinha como ela ir embora. Se eles falassem com a gente que a gente podia ir embora e voltar hoje de manhã, a gente teria ido embora e voltado. Só que eles foram falar pra gente ir embora 4 horas da manhã, pra gente voltar às 7h30. Principalmente porque boa parte dos passageiros estava à procura de emprego. E a falta de respeito, né, consideração com a gente, porque a gente foi procurar serviço, só que currículo, que na bolsa tem currículo, foi procurar organizar documentação ainda, carteira de trabalho e tudo mais, e quando chega, a gente vai para nossa casa, você que está indo em paz, sem trabalho, sem nada, sem dinheiro, você rouba, leva o celular, só que você tinha para se comunicar, é o que leva, né? E você fica sem nada. Os celulares e o dinheiro das vítimas foram recuperados. A polícia também recolheu a réplica de pistola utilizada pelos bandidos para cometer o assalto no ônibus da linha 6351, San Marino. Paulo Henrique Barbosa Martins, de 22 anos, que aparece nesta foto, detido, fazendo joinha, já é conhecido da Polícia Militar por porte ilegal de arma. Ele e o adolescente de 15 anos confessaram o crime. O menor, que estava na companhia do maior durante a ação criminosa, ele assumiu o roubo, né? Assumiu aí que haviam efetuado o roubo aí a um coletivo e disse ainda que todos os materiais que estavam de posse deles pertenciam às vítimas desse assalto. Eles iam dividir o dinheiro aí para poder comprar vestuários da moda aí. Terminamos nossa reportagem e acredite, as vítimas ainda continuavam à longa espera até o fim da ocorrência. Eles têm que mudar a situação, porque hoje foram nossos, né? Mas mais tarde podem ser outros. Pois é, gente, essas vítimas ficaram mais de 20 horas à espera de uma solução. Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que a ocorrência foi recebida da Polícia Militar na 6ª Delegacia de Plantão hoje, apenas às 8 da manhã, e que todas as vítimas já foram liberadas. De acordo com a nota, o caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia da região noroeste de Belo Horizonte, que deve dar prosseguimento às investigações. Pelo menos 20 cães apareceram mortos somente neste ano em Bambuí, no centro-oeste do estado. A polícia entrou no caso e já tem um suspeito de atacar os animais. É comum ver cachorros pelas ruas do bairro Campos, em Bambuí. Mas nos últimos dias, os moradores levaram um susto depois que vários animais apareceram mortos. Marconi encontrou 4 na esquina da casa dele. Um deles, o que estava aqui no asfalto, estava roxo por baixo, foi espancado mesmo. Agora os dali não aparentou nada a não ser veneno mesmo, sabe? Pelas redes sociais, os moradores compartilharam fotos dos animais mortos pedindo punição aos responsáveis. Foi impactante. A gente vê aquele monte de foto que, assim, pessoa te liga aos prantos e fala que vai mandar as fotos, quando começa manda uma, chega outra e outra, sabe? É muito triste. Os moradores identificaram um suspeito de matar os cães. De acordo com os protetores de animais de Bambuí, só nos primeiros dias de 2018 já são pelo menos 20 casos de cachorros mortos na cidade. 11 foram aqui no bairro Campos. A Polícia Civil investiga o caso. Já instauramos um inquérito policial, agora nós vamos realizar a oitiva, tanto do suspeito, que consta na ocorrência, como demais testemunhas, para depois encaminhar isso para o fórum, para as providências pelo Ministério Público e o juiz. A população da cidade está revoltada. Eles não sabem falar, né? Então, assim, eles não têm como reclamar, não tem como nada.
Não tem como pedir socorro. A gente quer uma solução das autoridades ao que seja descoberto, porque senão vai continuar, vai acontecer novamente. Tem que descobrir e punir, porque pra gente é um familiar. Nós vamos ter uma cautela de realizar primeiro as oitivas aqui das testemunhas, do solicitante e no caso aí do suspeito que foi mencionado. O estacionamento rotativo está liberado em todas as regiões de Belo Horizonte em alguns dias de eventos carnavalescos. A medida vale para os dias 3, 10, 12 e 13 de fevereiro em qualquer rua da capital que tenha a exigência de uso do talão. A liberação não vale para outros indicativos de restrição, como carga e descarga e garagem. A medida, segundo a BH Trans, vai facilitar o deslocamento na cidade, principalmente para quem vem de fora e não conhece as regras locais de trânsito. Daqui a pouco você vai saber como se proteger dos abusos cometidos pelos bancos. É bom ficar atento aos serviços debitados na sua conta que você não autorizou. A gente vai falar ainda sobre a portabilidade de crédito, prática que também deve ser feita. Os serviços prestados pelos bancos estão presentes no dia a dia dos consumidores. Pagamento de contas, recebimento de salário, depósitos, enfim. O problema é quando aparece no seu extrato aquele débito que você não contratou ou aquela cobrança por um novo pacote que jamais procurou. Pois é, exemplos não faltam. Tanto é que somente o PROCON da Assembleia registrou no ano passado quase 1.000 reclamações de clientes insatisfeitos com os serviços prestados. Tem ainda aqueles de portabilidade de crédito, em que o consumidor tem que tomar muito cuidado para não acumular dívidas. Após vários cancelamentos do cheque especial incluído no pacote bancário de Diego, sem que ele tenha pedido autorizado, o publicitário tomou um susto. Ao retornar de uma temporada fora do Brasil, se deparou com um rombo na conta por ter ultrapassado o limite do serviço. E foi nessa hora que eu pus a mão na cabeça e falei assim, o que está acontecendo? Respirei fundo, fui até o banco e aí, não, mas não é bem assim, aconteceu, não é, esse é um dinheiro que entrou e tudo mais e ficou, basicamente, eles alegam que não tiveram culpa de nada, porque era um benefício que o banco estava dando, mas que acabou me prejudicando bastante. Diego negociou, pagou a dívida no próprio banco e encerrou a conta. Um caso comum, segundo o PROCON da Assembleia, que só no ano passado recebeu 900 reclamações sobre serviços bancários. As mais comuns são relacionadas a cartões de crédito, cheque especial e contas, poupança e corrente. Ainda de acordo com o órgão, também são crescentes as reclamações sobre altas prestações de dívidas bancárias, o que tem levado dúvidas também sobre um outro serviço mais recente, a chamada portabilidade de crédito, criada em 2014. Portabilidade de crédito é a possibilidade de um cliente que tem uma dívida, qualquer que seja, com um banco, transferir essa mesma dívida para um banco B. Ele precisa identificar o que é essa dívida, qual a sua taxa de juros, o número de parcelas pagas, o número de parcelas ainda pendentes e o valor total da dívida, pedir um extrato a esse banco e procurar o banco B para poder ver uma segunda opção para essa dívida. Segundo o Banco Central, de janeiro a dezembro do ano passado, o serviço alcançou quase 17 bilhões de reais no país, bem mais do que os 8 bilhões e meio de 2016. Mas é bom se informar. Por exemplo, é correto que o banco para onde se pediu a portabilidade torne obrigatória a abertura de uma conta corrente? Eles vão oferecer. Não é obrigatório o cliente que está migrando a dívida do banco A para o banco B aceitar essas coisas. Isso é chamado de venda casada, que é proibido por lei. É abusivo, sim, solicitar que o cliente tenha uma outra conta corrente com taxas maiores. Então, conferir na hora da simulação se aquele crédito, e a simulação que eles estão ali detalhando, se tem já as tarifas e as taxas que eles vão cobrar desse banco, de destino. E se ele achar que foi lesado em algum ponto, ele pode ir até o PROCON, para verificar a questão mesmo dessas cláusulas abusivas, se tem alguma coisa a ser feita, ou então procurar um advogado. O JA termina aqui. Obrigada pela companhia durante toda a semana. Eu volto na segunda-feira a partir das 7h15. Boa noite e até lá.